vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a vocês mesmos. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. De que nós precisamos ser libertos? Geralmente, quando se fala de culto de libertação, se imagina logo influências ou possessões demoníacas ou malignas. Mas nós temos, além de Satanás, nós temos o mundo e temos a natureza pecaminosa. Temos Satanás, o mundo e nós temos a carne. São os três inimigos que nós temos declarado nas Sagradas Escrituras. E precisamos vencer o diabo, resistindo em oração, repreendendo, não fazendo aquilo que lhe agrada. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. O mundo, você se comporta se separando de companhias, de lugares, de ambiente, para que não seja contaminado. Se você pensar que vai se envolver muito com o sistema do mundo e não vai alterar sua rotina, engana-se você, pois a Bíblia diz: não se engane. As más conversações corrompem o bom costume. Os bons costumes, né? Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Então, queridos, e da carne, que você está com ela o tempo todo, ou seja, a natureza pecaminosa, as inclinações para o erro, que também conspira contra nós, que está sempre conosco dia e noite. Como se libertar? Não dá para expulsar as obras da carne. Não dá. Se a pessoa fala assim: olha, eu tenho a tendência a ser contendeiro, a ter inveja, como eu vou vencer a inveja? Não dá para vencer a inveja repreendendo, porque inveja, como algumas pessoas se enganam, inveja não se expulsa. Inveja não é um espírito
maligno. Inveja não é um demônio. Não existe o demônio da inveja. Existe inclinação carnal, que é a tendência para isso. Às vezes a pessoa não tem esse, mas tem outra tendência. Mas a inveja, aqui nós acabamos de ler em Gálatas, que é obra da carne. Assim como impureza sexual, que seja sexo na vida de alguém, a não ser que seja com a própria esposa, no caso quem é casado, o solteiro nem pensando, né? Ciúmes, né? Tudo é obra da carne. O que acontece é que dentro dessas fraquezas que o ser humano tem, que são chamados também de vícios, né? O diabo opera em cima da existência dessas coisas. A pessoa tem inclinação para alguma coisa dessas da obra da carne. Aqui tem 16 obras da carne. O inimigo opera em cima disso que já é existente. O diabo não coloca contenda. Ele aproveita as pessoas que já são inclinadas para isso e opera em cima daquilo que já existe. Uma pessoa é invejosa, o diabo vai ficar cutucando no seu ouvido para que ela tenha inveja das pessoas, mas baseado naquilo que já existe nela, a obra da carne. Então você pode repreender, você pode ter sentido certo alívio, mas se não tiver atitude correta pelas Sagradas Escrituras, daqui no outro dia você percebe que está lá novamente, porque ela mora com a gente. Pode morar conosco. Então, a obra da carne, como é que a gente vence? Primeiro que não é só o ímpio que tem essas tendências. Não é só o descrente que tem isso aqui. O apóstolo Paulo fala assim, ó: sede guiado pelo Espírito e não cumprireis o desejo da carne. Então esse mal, não estou dizendo que todos nós temos essas obras da carne aqui, mas alguma dessas tendências que foi lida aqui existe em cada um de nós. Se você não tem ciúme, talvez tenha inveja. Se você não gosta de dissensão, talvez tenha outra. Tem pessoas que têm outros tipos, outra área dessas aqui que está Paulo falando da obra da carne. Mas se você procurar dentro de você, não estou dizendo que está em atividade, mas de vez em quando você pode observar que alguma obra da carne dessa aqui, ela fica atiçando você. Ninguém está livre. Ninguém pode dizer: eu não tenho nenhuma obra dessa carne aqui que de vez em quando fica me azucrinando. Todos nós temos. Se não tem uma, tem a outra, tem duas, tem três. Não sei se alguém vai ter as 16 obras da carne. Isso aí é muito egoísta, né? Pecar sozinho assim é complicado. Mas todo mundo vai ter. Então o que fazer? Primeiro Paulo disse sede guiado pelo Espírito e não cumprireis o desejo da carne. O desejo vem, o que fazer então? Repreende? Não, sede cheio do Espírito, fortaleça a sua espiritualidade e as inclinações da carne não vai sucumbir você. Mas se você der brecha por um momento só, você pode ser assaltado. Tiago chega a dizer que o pecado ele pode nos surpreender. Tiago chega a dizer: se algum irmão for surpreendido por algum pecado, isso a gente tem que ficar bastante atento, que de repente a pessoa erra e daqui a pouco fala: meu Deus do céu, olha, depois que eu fiz uma besteira, agora que eu percebi, porque eu não? Porque te pegou de jeito. Então a gente não pode ficar mirando perto do buraco, só porque está vindo o buraco, que hora a gente acaba caindo. Então, vamos lá. Agora, uma outra coisa que nos ajuda a vencer, meus irmãos, ser liberto é substituir as características negativas que é inerente ao ser humano com as práticas cristãs. Porque no cristianismo, nós que somos servos de Deus, não basta dizer: a partir de hoje eu não vou fazer o que é mal. E daí? Vai fazer o que no lugar? Nada. Não pense assim. Você quer vencer o ódio? Você vence o ódio amando. Eu vou vencer o ódio, mas vou ficar neutro. Não vence assim. Tem que ter o oposto daquilo que você quer
superar. Vença o mal. Como é que a gente vence o mal? Fazendo o bem. Como é que se vence a mentira? Falando a verdade. Não existe na fé cristã o meio termo. Eu não sou nem sal e nem açúcar. Se chegar a esse estado, já não serve mais para nada. Mas ninguém consegue sobreviver. Eu não sou nem uma coisa nem outra. Não sou nem rosa, nem espinho. Eu não sou nada. Vai padecer com isso aí. Agora abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Nós temos que praticar aquilo que é de acordo com a palavra de Deus, e aí você vai vencer aquilo que é contrário a ela. Tentar entrar no quarto e dizer todo pensamento mal, tudo que é ruim da minha vida, eu vou entrar no quarto e vou só ler Bíblia e jejuar e orar. Mas um dia você vai sair de lá. E não significa que não vai pecar só porque está lá. Que de repente é exatamente o que está fazendo ao se isolar. Você tem uma responsabilidade de espalhar a palavra de Deus, de dar testemunho de Jesus. Aí você fala, não, eu vou me isolar, não vou falar de Jesus, não vou pregar, eu vou me isolar, não vou fazer aquilo que Deus pediu para fazer, vou me isolar. Isso é chamado do pecado de omissão. Porque quem aqui é sal da terra? Quem aqui é sal da terra diz amém? Amém. O sal só tem poder de preservar se ele estiver em atividade na carne. O sal só tem poder de preservar a carne se estiver inserido nela. Se o sal se separa de algo que pode acontecer, o sal não terá utilidade alguma. O sal não tem utilidade quando ele é visto. É quando ele está atrapalhando, preservando, conservando. Então você quer ser sal da terra? Você tem que estar próximo, não no sentido de amizade para ser contaminado, mas você está inserido no mundo perdido, mas com um propósito, assim que nem Jesus. Jesus tinha um casamento, estava lá. Tinha um convite para comer, para beber, estava lá Jesus. Chamava até Jesus de comilão e de bebedor de vinho. Por quê? Jesus gostava. Só que Jesus não ia lá para fazer que a gente, para doutoraria. Jesus não ia lá para poder. E faz um tempo que eu não como churrasco, não. Jesus estava lá, digo, acima de qualquer propósito, estarei lá para espalhar a palavra do reino. Jesus ia sempre com a finalidade. Está na praia? Jesus está anunciando o reino. Ele diz, foi para isso que eu vim. Você vai para casa dos seus parentes, lá no Nordeste, lá no Centro-Oeste, em algum lugar, talvez não frequenta nem um dia, não vai na igreja. Jesus jamais faria isso. Se Jesus saísse até o seu território, para ir em qualquer lugar, não. No mínimo, ele estaria curando as enfermidades dos doentes. Mas a sua prioridade era sempre pregar a palavra. Aí em Romanos capítulo 12, nós temos que entender, temos que praticar. Quando você lê as obras da carne, e quando vai para o fruto do Espírito, não é os frutos, é o fruto, você percebe que começa, a primeira característica do fruto é o amor. Se a gente quiser vencer, precisa, a primeira característica é a capacidade de amar. Paulo fala sobre os dons espirituais, a capacidade poderosa de ser usado por Deus, no capítulo 12 aos Coríntios. E quando ele vai para o capítulo 13, ele fala assim, olha, procurai os melhores dons, no finalzinho do capítulo 12. Mas eu mostrarei um caminho ainda mais excelente. No capítulo 13 ele começa falando sobre o amor. E aqui é o que o apóstolo fala, Paulo fala. Eu sei que o João é chamado do apóstolo do amor, mas o apóstolo que mais usou a palavra, a expressão amor, não foi o apóstolo João, foi o apóstolo Paulo. 12 de Romanos, versículo 9, quem encontrou diz amém. Veja, como é que você faz para vencer as obras da carne? Amando.
Mas amando como? Um amor com sinceridade. O amor seja sem... Como é que está escrito na sua Bíblia? O amor seja sem fingimento. Seja não fingido. O amor seja sem hipocrisia. Como assim? Se ame de coração. Não finja que ama. Porque às vezes nós somos apenas educados. Sabe? Você passa por uma pessoa e a vontade sua era pisar no dedinho do pé do fulano. Mas você passa e só esbarrou no dedinho do fulano e fala assim: ô coitado, eu cheguei a pisar, doeu. Aí a pessoa vai entender que você tem uma preocupação, quem sabe tivesse pisado no dedinho dela. E na verdade você falou assim: que pena que eu não pisei de verdade, apenas toquei. Mas a pessoa vai entender que sua atitude é de amor. Isso é o amor fingido. Ou você dá um elogio para uma pessoa só para agradar. Tem pessoas que fazem isso. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas tem gente que elogia outra pessoa dizendo: linda, lindo. Tem até marido que está achando que a mulher está acabada, coitada. Muito acabada, está ruim, está feia, está desarrumada. E ela fala: querido, e aí não vai pra igreja? Você está legal. O amor seja não fingido. Não finja que ama, que um dia a bomba vai explodir e ela nunca mais vai acreditar quando você falar a verdade. Minha esposa está aí. Dificilmente fala alguma coisa para magoá-la, seja lá qual for a espécie. Mas se eu não achar, se você não achar, não pode vocês. Mas se eu não achar que está legal, eu falo com ela: não está. Ela vem assim, achando que está legal. Eu digo: olha, tá por aí, mas está bonito, não está. Eu sei que a mulher gosta de ouvir sempre a palavra linda. E se uma mulher que não gostar dessa palavra, o homem é estranho querer todo dia que a mulher fala que ele está lindo. Se tiver alguma aqui que a mulher fica falando, geralmente isso é dele estranho. Agora, na mulher não. A mulher ela gosta sempre da palavra linda, bonita, nova, rejuvenescida. A mulher gosta disso. E aí o homem é tentado a agradar a mulher todo o tempo e mente, fingindo que está falando a verdade. Então, tome muito cuidado, porque tem umas pessoas que são tão carinhosas, mas é só de boca para fora, inclusive entre casados. Já vi muito isso. Quer vencer? Versículo continue ainda. Os ventiladores eram que a gente disseram também, né? Odeie o mal e apegue-se ao bem. Pratique. Como é que você vai odiar o mal? Aqui é no sentido de detestar o que é errado. Não é o mal pessoa, é o mal procedimento, o mal comportamento. Não a pessoa. Você tem que se afastar, você tem que rejeitar. Mas como é que eu faço isso? Não posso ficar neutro. Fazendo o bem. Odeie o mal e apegue-se ao bem. Não dá para deixar de fazer uma coisa e não fazer outra. Ame uns aos outros, versículo 10, com amor fraternal, família, irmãos, amizade mais íntima ali na relação interpessoal. Quanto à honra, dê preferência uns aos outros, porque tem hora que a vontade é você colocar como a preferência do pedaço, como diz a Bíblia. E a Bíblia diz o quê? Preferir honras uns aos outros. Nós corremos muito em busca de elogio e de ser honrado pelas pessoas, elogiado pelas pessoas, mas na fé cristã a gente precisa reconhecer o valor do outro. Por mais que alguém tenha muitos defeitos, vai ter qualidade superior às suas em alguma área, ou vai ter qualidade que você não tem. Não seja mentiroso. Não chame alguém de talentoso, sendo que você acha o contrário. Não fala que alguém é bonito, se você depois vai dizer: eu falei aquilo só para agradar. Honre de coração. E se não puder fazer isso, a Bíblia diz assim: há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Até Jesus fez isso em alguns momentos.
Vamos lá para o versículo 13 na sua Bíblia. Ajude, é um versículo muito mal interpretado. O versículo 13: ajude a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Algumas pessoas, talvez a gente, por desconhecimento da língua portuguesa, a gente pensa que a Bíblia está pedindo para você contar as suas necessidades para o santo. A Bíblia não pede aqui para a gente contar as nossas necessidades para o santo. A Bíblia está dizendo para você ajudar os santos nas necessidades dele. Não como é que está escrito na sua versão aí? Comunicar, não é comunique. Se for a palavra comunique, seria você contar. A ideia aqui é partilhar, faça parte nas necessidades das pessoas, interaja, ajude. Aí a gente vai perceber mais para frente que isso aqui não é apenas com as pessoas que são nossos amigos. Gente, se você amar todos os irmãos da igreja, sabe o que Jesus vai dizer? Que demais você está fazendo? Que diferença do ímpio tem você que gosta de todo mundo que gosta de você? Se você saudar todas as pessoas que te saúdam, você não está fazendo nada diferente do mundo. No capítulo 5 de Mateus, a partir do 45, 46, você vai ver Jesus fazendo: não faz isso os publicanos também? A questão é, a fé cristã nos coloca numa posição diferente das pessoas do mundo. O povo do mundo é escravizado pelo ódio, pela raiva, pelo ciúme, pela inveja, pela ira, e aí o diabo entra em bagunça, e aí mata, destrói, homicídio, suicídio. Mas o crente não. O crente que tem o Espírito Santo, ele é capaz de amar alguém que ele sabe, ele descobriu que esse alguém lhe odeia. O Espírito Santo pode capacitar, sim ou não? Sim. Lembra de Estevão? Estevão estava sendo ameaçado de morte. Estevão foi apedrejado. O povo rangiu os dentes de tanta raiva. Estevão não estava com falta de sabedoria. A Bíblia diz que Estevão falava cheio do Espírito Santo. O seu rosto brilhava e as pessoas entendiam. O rosto dele tinha um brilho parecido de um anjo. E sabe o que fizeram com ele? Apedrejaram. E ali perto da sua morte, o que é que Estevão disse? Cobra dele, Jesus, que está levantando contra o teu ungido. Foi isso? Mata todo aquele que está levantando contra a palavra, porque eu estou falando é pelo Espírito, e eles estão dizendo que eu estou blasfemando. Foi isso? Não lhe imputes esse pecado, não coloque na conta dele. Não cobre deles por esse pecado que eles estão cometendo contra mim. Senhor, em outras palavras, perdoa eles, porque fazer isso, eles estavam resistindo, era o Espírito Santo que estava na vida de Estevão. Mas Estevão não desejou nenhum mal contra eles. Queridos irmãos, a fé cristã é prática, não é apenas um sentimento. Quando precisar eu faço, quando precisar eu amo. Então ajude os necessitados nas suas necessidades. Aqui esse capítulo sempre você vai observar que é a ideia de você fazer para alguém. O 14: abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoe. Se você falar assim: olha, Jeová vai pegar todo mundo, vai arrebentar aquele que fala mal de você, você está amaldiçoando em nome de Deus. Aí a gente começa a cantar aquele hino, gente. Vai lá e pega quem falou da minha vida, né? E diga que estou de pé. Ô Rose, você pisou na bola, porque isso aí não é coisa de crente, não. Se Deus quiser castigar alguém porque persegue você, Deus tem todo o direito de fazer, porque diz que Ele é vingador, a Ele pertence a vingança. Mas eu desejar que Deus se vingue é outra história. Tenho certeza que Deus vai cobrar de todo mundo de barulho que falou mal de mim. Você está igualzinho os que falaram mal de você, só é o outro lado da moeda.
E você vai ver muitos crentes muito poderosos, canela no corpo, expulsa o demônio, prega a palavra, acontece até milagre, mas cheio de ira no seu coração. Isso não é de Deus. Precisamos nos libertar disso. Amém? Amém. Não deu para dar glória. Eu também não estou com muita preocupação com isso, não. Abençoa aqueles que perseguem vocês. Se você descobrir que alguém do seu lado está fazendo macumba e mora perto da sua casa, qual é o tipo de oração que você faria pelo macumbeiro? Jesus, que ele saia do lado da minha casa e mude para perto da casa do outro irmão. Se você pega um macumbeiro, Jesus retira ele de perto da minha casa, e você não diz para o lugar que ele deve ir, ele pode ser sorteado e cair perto da casa da Soraya. Grande coisa você fez. O bandido está perto do mundo querendo assaltar a sua casa, você fala: Senhor, que ele não assalta a minha casa, ele vai assaltar a casa de outro. Que coisa é essa? Pois é isso que você está fazendo, né? E aí você fala: irmão, graças a Deus, o cara contou a prensa, tinha um preço de sangue, macumbeiro, que ficam dentro do banco, tal, e Jesus fez ele lutar de lá, e vendeu. Ele se converteu? Você pegou a palavra para ele? Ele foi mudado, ou ele continua um macumbeiro pior e lá do outro lado? Então, meu Deus do céu, isso não é de Deus também, não. Porque ele muda do lado da vida do crente para o outro lado, e muda de perto da casa de um ímpio para perto da casa de outro ímpio. Então tem uns negócios que a gente não para para pensar. Quem pensa aqui não é Deus. Alegre-se com os que se alegram, e chore com os que choram. Qual é a nossa atitude quando alguém está chorando? Qual é a nossa atitude quando alguém está alegre? E geralmente nessa hora a inveja aparece quando você vê alguém alegre. Ela não aparece quando alguém está chorando. A inveja aparece quando alguém está alegre. Interessante. Por quê? Alguém chega assim e fala assim: meus irmãos, graças a Deus, Deus me deu uma casa. E olha porque Deus me deu, mas deixa eu falar. Deus me deu uma casa de 10 cômodos. Deus me deu um carro de 5 horas. Deus me deu um caminhão. Aí a pessoa que depois da inveja fica assim: eu que deveria estar recebendo isso aí, né? Porque eu sou o crente mais velho da igreja, eu tenho 10 anos como lugar com o pastor Joel. Cheio desse novo convertido aí, que veio para cá, cheio de tanto Cristo, deu tanto trabalho para o pastor Joel. E aí eu já dou tudo isso para ele em 6 meses. Ele deve estar fazendo a roca cruz, já sei o que eu estou fazendo, não. Isso se chama de inveja. E quando a gente vê o ímpio, Deus é o nome de ímpio. O ímpio não paga aluguel. O ímpio não tem bicicleta, ele tem carrão em cada prova. E eu, como Deus servo, e estou padecendo e passando vergonha, Deus, eu não deveria ter o que ele tem. Isso na Bíblia é inveja, meu irmão. E a história de Asaf lá, tá? Ficou focado na prosperidade do ímpio, quase pisou na bola. Então, se alegra com os que estão alegres. No irmão, quando pensa o milagre, que é um milagre de verdade, se alegra com ele. Festeja com ele. Se ele tem um culto de ação de graça, vai lá, meu irmão. Mas a gente começa a arrumar um jeito de, será que a gente já está tem que investigar. Talvez o irmão não está arrumando um jeito errado de que coisa. Aí ele estava querendo um milagre, quando o outro recebe, a gente não admite. Isso se chama de inveja. Que sentimento que a gente tem quando alguém conta uma bênção? É de alegria ou a gente fica meio revoltado porque não foi a nossa vez? Ou o irmão chega com algo que nos apresenta, aí vem a cobiça, que a cobiça é parecida com a inveja. A inveja é o sentimento de tristeza que você tem quando alguém está alegre. A cobiça é você querer o que alguém tem. Não é igual o que a pessoa tem. Você quer o que a pessoa tem, o que é dele. Não é igual o dele. Você quer o dele. Isso se chama de cobiça. E a Bíblia diz: não cobiçarás. Você vence isso como? Se contentando com aquilo que Deus te deu. Paulo diz assim: olha, se tenhamos com que nos cumprir, com que nos vestir, estejamos com isso contentes. Você tem um pão de cada dia? Você tem roupa para vestir? Tem uma convertinha lá? Fique
Bíblia é um sinal de grande mal em nós. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Vamos procurar saber. Fico pensando, de vez em quando você ouve alguém dizer assim: irmãos, eu estou aí há 6 meses, 1 ano sofrendo de câncer, morre hoje, morre amanhã, vou no médico e faz aquele químio, e tem outro nome lá e aquela coisa toda. E a gente pergunta assim: quantas pessoas já vêm aqui para orar com você, fazer uma visita, chorar junto com você, irmão? Ninguém. Já tem dias aí que eu não tomo aquele remédio que o médico passou para dar uma aliviada na minha boca. Mas a gente fica assim: o que acontece com o servo de Deus que diz que é crente e está sofrendo tanto tempo com câncer? Sabe que fez uma coisa errada? E que é isso, irmão? Isso é pensamento de ímpio. Quando você chora pela dor de alguém, não te dá tempo para julgar o motivo da pessoa que está sofrendo tanto. Você primeiro vai chorar com quem está chorando, porque você não vai perder nada e ainda vai ajudar a pessoa a aliviar o sofrimento. Senão você não faz que nem os amigos de Jó, que ficou, por causa do cheiro dele, ficou lá mais de 7 dias. Parece que estava lamentando o sofrimento de Jó. Ficaram lá um tempo até em silêncio. E quando começaram a falar, é cobrança de Jeová. Isso aí é pecado escondido, é pecado não confessado, porque o servo de Deus todo mundo desampara. Se está desamparado, então é porque está em pecado. O que é isso? Isso é mente de ímpio. Chorar com os que choram não é para qualquer. Quanto tempo faz que a gente não derrama lágrima pelo sofrimento alheio? Não estou dizendo que irmão chorar, porque tem gente que chora até pelo irmão quando morre. O que eu falando é você sentir na alma a angústia de alguém, padecer com aquele alguém. Isso é praticar a fé cristã. Isso vai ocupar o nosso interior, a nossa prática, e vamos ter menos tempo para dar lugar para o diabo e ficar com a mente vazia. Diz o ditado, não é a Bíblia que diz que mente vazia é a oficina? Tem gente que durante o dia passa tantos pensamentos mal pela cabeça, sabe o que é isso? Está sem meditar na palavra de Deus, sem se compadecer do necessitado, do pobre, não está intercedendo, não está ouvindo música evangélica, não está ouvindo uma pregação, não está evangelizando, não está orando, porque se ocupar com o reino de Deus, esses pensamentos não vai ter tempo para entrar na sua mente. Ocupe-se, como diz o apóstolo Paulo. Quanto mais, irmãos, tudo que é amável, que é justo, que é algum louvor, tudo que é honesto. Paulo fala mais características. Filipenses 4, verso 8. Nisso pensai, e isso deve ocupar a mente de vocês. Se possível. O versículo 17. Pague, não pague, porque a carne quer que você faça isso. Não paguem a ninguém mal por mal. Isso é pagar com a mesma moeda. O que é isso, irmão senhor? Pagar com a mesma moeda. Falou palavrão para mim? Eu falo também. Eu não sou bobo, sou crente, mas não sou tonto. E tem uns que falam mais do que ouviu. Eu falou uma vez. Tem gente que está dirigindo um trânsito, o outro está buzinando assim, porque se é uma coisa que irrita bastante, é você ficar dando buzinada assim para outra pessoa, né? Você está tendo razão, mas perde nessa hora, e a outra pessoa sai do carro, mostra o dedo, fala um monte de coisa, e você começa a falar: você que está errado, e ainda está reagindo assim, rapaz. E começa aquela coisa, daqui a pouco dá lugar para o diabo, porque quando é que se dá lugar ao diabo? Quando a gente faz a obra da carne. Não pague mal por mal. O pastor está juntando lá para fazer uma cesta básica para a irmã Julianinha. Mas eu me lembro que eu sou do portaria da igreja, nunca vi ela chegar com um quilo da campanha. Agora chegou a lei dela, falei: importunando o pastor que quer uma campanha do quilo. Verdade é que ela não merece mesmo, não. Mas nós não fazemos por merecimento, é pela graça.
Então, ela nunca trouxe, eu não sei por que não trouxe. Chegou a vez da gente pegar uma cesta básica e vamos dar uma lição para ela. Vamos vencer o mal fazendo o bem. Não pague o mal com o mal. Me bateu com o meu bato. Comigo assim, ó. Eu não procuro confusão com ninguém. Mas alguém procurar uma confusão comigo, eu entro de graça e para sair só se me pagar. Irmão, eu não saio perdoando ninguém. Mas não vem mexer comigo não, porque as pedradas não. Isso é comportamento de ímpio. Isso é carne. Eu só vou aqui porque ele bateu primeiro. Se igualou. E o pecado ainda é mais grave do que o outro. Porque quem geralmente faz por um, faz em caso pensado. O primeiro pode ser precipitação, não pisou direito, não ia pisar, mas você vai lá e pisa, porque a pessoa que pisou primeiro, você se rebaixou a um nível inferior do que a pessoa que te viu primeiro. Pode observar, aqui na Bíblia, sempre a Bíblia é mais exigente com o ferido do que aquele que fere. Por que será? Porque ferir, ninguém aqui pode garantir que nunca feriu ninguém. Ninguém nunca feriu ninguém com a palavra, com alguma coisa. Mas quem é vingativo, pensa para fazer primeiro, maquina, malicioso, maldoso, faz plano, e o diabo trabalha em cima dessa carnalidade, por isso a pessoa desce um nível pior. Para terminar, não paga ninguém mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos. A fé cristã é em prática. 18. Tem hora que não é possível, mas se for possível, no que depender de você, a sua parte faça. Vivam em paz com todas as pessoas. No que depender de você. Como eu acho que já contei a história aqui algumas vezes, daquela pessoa que ficava pegando balde de lixo e jogando no quintal da irmã. De propósito, para provocar. Aí quando dá um dia, quando a pessoa vai pegar o balde, a irmã essa era crente, sem falar nada. Tudo bem, pegou o balde, retratou da pessoa e ela mesmo jogou e deu o balde de volta. Não falou nada. A pessoa nunca mais jogou. Por quê? Não funcionou com ela. Eu não consegui fazer com ela o que eu pensava que ia conseguir. Então eu estou passando raiva sozinha. Eu jogar o lixo não vai resolver. Não vou provocar ela. Não vou tirar ela do sério. Então eu que sou a boba, a tonta. É isso aí. Ser cristão é ter a mente de Cristo. Em alguns momentos, lá que você tiver com... Olha, presta atenção. Em alguns momentos da vida, quando você imaginar que você está com toda a razão, fique calado. E depois você vai ver que sábio foi você, e não a pessoa que quis tirar você do sério. Mas a gente tem um problema muito sério, que dá lugar a cargo. O que é isso? É hora da gente ficar calado e a pessoa errou com a gente, e a gente quer convencer a pessoa que ela está errada, e aí a gente descontrola e fala e dá uma lição de moral, e no final você percebe que não é. O casal foi conversar com o pastor Mário Duarte. O casal começou, a mulher começou a falar um negócio, e o marido começou a falar outro, e começou aquele negócio sem princípio, sempre que teve um começo. E foi, daqui a pouco o pastor Mário Duarte vinha aqui, porque eu quero me separar do meu marido. O pastor pagou o pedágio de madrugada, fui até lá. Chegou lá, estava arrumando a mala para ir embora. O que aconteceu? Perguntou para o marido. O marido olhou para a mulher. O que aconteceu mesmo? Eu quero saber o que aconteceu com você, se você está querendo se separar, me fez vir aqui, paguei pedágio para ficar aqui. O que aconteceu? Ô pastor, o que aconteceu nós não sabemos. O que sabemos é que a gente brigou. Sabe o negócio? Começa, não fala, é negócio da ideia, da razão. Você está certo aqui, mas eu estou certo aqui, daqui a pouco não sabe aonde iniciou. E aí, irmão, muitas coisas podem acontecer.
é aquela ideia de eu estou na razão. Diz assim, versículo 18, se possível, 19: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas dar lugar a ele aqui é entregar a Deus que faça como Ele quer, tá? Não é você escolher o que Deus vai fazer, mas dê lugar à ira de Deus, não é a ira sua, pois está escrito: a mim pertence a vingança. O Senhor falando: eis que eu retribuirei, diz o Senhor. Eu é que vou fazer, não você. Faça o contrário. Se seu inimigo tiver fome, faça o que por ele? Vai orar para Deus na vida para ele? O que é que a Bíblia diz que vai fazer? Dá de comida para o inimigo que está te perturbando. E chegou o dia que está passando fome. E chegou: Mateus, eu quero 1 quilo de açúcar. Mas você lembra, Mateus, que a camada fala de você: eu odeio você. Se pudesse tirar o que você tem, ele te odeia. Se pudesse, passa até você. E chegou um dia lá, todo: eu quero pão. E você fala: tá aqui, te dou pão, dou passado manteiga para você. Por que fazendo isso? Você pode estar mostrando que você é de Jesus. Fazendo isso, se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoará braço de fogo sobre a cabeça dele. Em outras palavras, você vai fazer com que a cara dele fique queimando de vergonha, porque sendo teu inimigo, você lhe tratou bem. E aí, não deixe vencer pelo mal, mas faça o mal, faça o bem, mas não deixe vencer pelo mal, mas vença o mal fazendo. Tem pessoas que não adianta você ficar com a Bíblia na cabeça dele todo dia: se converta, se arrependa. Se você não se arrepender, você vai parar nos quintos dos infernos. Você é seu hipócrita, você é seu adúltero, você é seu mentiroso. Não adianta. Vai ser a sua conduta que vai tocar no coração daquela pessoa, e ela vai descobrir Jesus em você, mesmo no seu silêncio. Vença o mal fazendo o bem. Então precisamos ser libertos da carne, das nossas práticas carnais. Porque ele fica expulsa para lá, expulsa para cá, expulsa para lá, expulsa para cá. E vencer isso é rejeitar o que é mal. A partir de hoje vou começar a fazer o bem para as pessoas que querem o meu mal. Não é fácil isso. Por isso que a gente precisa vencer a alma da carne, sendo cheios do Espírito Santo. Para ser liberto da obra da carne é só sendo cheios do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus preenche a nossa vida, a carne não tem lugar para operar e nos escravizar, fazendo a gente agradar o inimigo, porque Deus nos chamou como um instrumento de justiça. Fique de pé, vamos orar ao nosso Deus, para que Ele tenha misericórdia.